Salve, salve meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Final de feriado, né? Amanhã já é terça-feira, já novembro já começando com tudo. Por falar em novembro, a nossa pílula de história de hoje vai falar sobre isso, sobre o mês de novembro. Não o mês de novembro todo, né? Não dá. Mas lembra que ontem, na pílula de história de ontem, que está aqui no feed, lembra que eu comentei do dia 11 de novembro, que teve um contragolpe, que garantiu a posse do Juscelino? Pois é. Aproveitando também que amanhã, né, vai ter eleição lá nos Estados Unidos, e a eleição nos Estados Unidos é complicada demais de entender, ainda mais a gente que mora em outro país, né, ainda mais o Brasil, né, é complicado demais a gente entender. É um estado que é de um jeito, outro estado que é de outro jeito, é justiça eleitoral que entra, né, é complicado. Mas no Brasil, nós tivemos, né, nas eleições de 1955, nas eleições presidenciais, nós tivemos um problemão. Eu ia falar probleminha, mas na verdade foi um problemão. Vou explicar e esse é o tema, né, da nossa pílula de história de hoje. Né? Eu também não vou alongar muito, porque no dia 11 de novembro eu vou gravar uma pílula falando sobre o que aconteceu. Então hoje nós vamos falar especificamente, né, da eleição, né, de 1955. Naquele ano, o Brasil ainda vivia muito, né, o trauma da morte do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas suicidou no dia 24 de agosto de 1954 e, né, o Brasil ainda estava muito impactado, né, com a morte dele, com a morte trágica dele, né, o suicídio dele. E, né, no ano seguinte, à morte dele, nós tivemos eleições presidenciais. Né? Então, mesmo com toda a crise, né, política que o Brasil passou depois, né, da morte do Getúlio, né, o povo foi para a rua, né, incendiou o carro do jornal o Globo, incendiou a sede do jornal Tribuna da Imprensa, que fica lá na Rua do Lavradio, lá no centro do Rio de Janeiro, né, que eram jornais opositores do Getúlio. Então o povo queria botar fogo em tudo que era antigetulista, né, no Rio de Janeiro. Então o Brasil em 1955 ainda estava muito abalado com essa morte, né? O trauma do suicídio do Getúlio ainda era muito sentido, né? E na oposição, né, principalmente na UDN, né, União Democrática Nacional, que desde 1945 já fazia oposição ao Vargas, dentro da UDN tinha um grupo mais radical, né, ligado ao Carlos Lacerda, que defendia a tese de que era preciso o país fazer uma reforma, era preciso passar por um período de exceção, até mesmo anular a eleição de 1955, para fazer uma reforma política, reforma econômica, várias reformas, né, para retirar aquilo que na visão desse grupo seriam heranças, né, do Estado Novo, lá do Getúlio Vargas, lá de 1945. Inclusive o Carlos Lacerda escreveu vários textos no jornal A Tribuna da Imprensa, que era dele, né, falando disso. Inclusive, em 1961, Jânio Quadros vai pedir para o Lacerda, né, esses textos para ele dar uma lida, que ele pensava, né, em períodos de exceção. Né? O Brasil tem muito disso, infelizmente, né, essas coisas excepcionais. Né? Então, em 1955, né, havia nessa tese de que era preciso acabar com a herança do Estado Novo, da ditadura do Estado Novo. Mesmo assim, né, nós tivemos eleições presidenciais em 1955. Né, nós tivemos o Juscelino Kubitschek, que era governador de Minas Gerais, né, do PSD. Ele tinha feito uma aliança, né, com o PTB do Getúlio Vargas, né, e o seu vice era o João Goulart. Só que naquela época, em 1955, o eleitor ele poderia votar tanto para presidente como para vice-presidente. Então, se nós, né, morássemos no Brasil em 1955 e participássemos dessa eleição presidencial, nós receberíamos uma cédula, que naquela época não tinha urna eletrônica, né? Urna eletrônica só foi adotada a partir de 1996. Então, naquela época, o eleitor recebia uma cédula e ele, né, marcava ali o X no nome do seu candidato, né, o candidato que receberia o seu voto.
Então você poderia votar, por exemplo, para presidente no Juscelino Kubitschek e no vice no João Goulart, né, garantindo assim a chapa da aliança, né, que eles haviam feito. Mas também você poderia votar, por exemplo, no Juscelino e no vice-presidente que era da chapa da oposição, vamos supor assim, né? Então, o eleitor tinha essa possibilidade, né, de votar tanto para presidente como para vice-presidente. Fechadas as urnas, né, feita a apuração, né, o Juscelino Kubitschek ele foi eleito presidente da República com apenas 35% dos votos. Para vocês terem uma ideia, o João Goulart, que foi eleito vice-presidente, teve mais votos, né, teve 37% dos votos, né, do que ele teve mais votos do que o próprio eleito para presidente. E a oposição não aceitou, eles começaram a falar de voto de votação, a maioria absoluta, né, que seria 50% mais um, né, queriam rever o resultado, criticaram, falaram fraude, falaram, tá vendo, precisa ter reforma, porque isso tudo é coisa da herança do Getúlio Vargas, né? Então foi um período muito difícil ali no finalzinho de 1955. Né? No final, né, é o que eu vou tratar no dia 11 de novembro, né, quando o Marechal Henrique Teixeira Lott garante a posse dele, né, mas né, a oposição não aceitou a vitória do Juscelino, né, por conta da eleição, né, dele ter sido eleito com poucos votos. Né. É que naquela época também não tinha segundo turno. Né? O candidato que tivesse a maioria simples já era eleito. Né? O segundo turno, né, só vai ter, né, em 1989, né, quando o Fernando Collor de Mello e o Lula disputam a presidência. Até então não tinha. Né? Então, para o Juscelino tomar posse, no dia 31 de janeiro de 1956, foi complicado. O Brasil passou por problemas difíceis. Né? E é interessante a gente ver, né, já encaminhando para o encerramento, que nesse período, né, na década de 50, né, a gente percebe, né, o conflito existente entre o poder civil e o poder militar. Né, o poder civil, né, principalmente os políticos, né, se brigando, né, disputando o poder, mas os militares também interferindo. Né, na oposição, né, ao Juscelino Kubitschek, né, quem não aceitou a vitória do Juscelino Kubitschek não foi apenas a UDN. Né, a UDN tinha muita força entre os jovens oficiais, né, entre alguns marechais, né, da alta patente militar, né, inclusive por conta, né, do assassinato, né, do major Rubem Alves, né? Rubem Alves, Major Rubem Vaz, né? Rubem Alves é outro escritor. Rubem Alves, né? Rubem Alves, Rubem. Não vou editar, não, vai assim mesmo. Major Rubem Vaz, não vai Rubem Alves, não, Rubem Vaz, né? O major, né, da aeronáutica, né? Ele foi assassinado, né, no dia 5 de agosto, então também havia esse trauma, né? Esse racha, né, dentro dos militares. Então não foi fácil a eleição de 1955. Né? O poder civil e o poder militar estavam em constante embate, né, nesse período, né, na década de 50, na década de 60. Então, quando a gente vê a eleição nos Estados Unidos, né, complicada, né, porque tem todo um sistema ali, cada estado vota de um jeito, pode votar antecipado, quem perdeu pode recorrer e demora. Né? Então, assim, é complicado lá, mas já foi complicado aqui também. Né? Já tivemos, né, a oposição não aceitando, né, quase pegando em armas, né, para evitar a posse do vencedor. E no Brasil, né, hoje nós vivemos uma democracia, né, nós temos que reforçar muito isso, né? Eleições presidenciais livres, diretas, né, já teremos em 2022, e no Brasil nós temos a urna eletrônica, né, que garante uma agilidade, né, na votação. Né? Por exemplo, quando tem eleição, aqui esse ano vai ter eleição, né, algumas cidades em poucas horas depois do início da apuração já vai saber quem é o vencedor. Né? Então é interessante. Né? E democracia sempre. Né? Então no dia 11 de novembro eu vou gravar um vídeo contando
como que Juscelino Kubitschek teve a sua posse garantida, certinho? Então, aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.